Boa noite, bem-vindas ao último passo a passo deste ano. É sempre uma emoção para mim chegar ao fim de um percurso de um ano inteiro e desta sequência e alternância de sessões. Vou manter o esquema habitual de alternar, de rever as duas sessões anteriores, porque uma foi dada para mim e a outra não, e depois tentar fechar aqui o tema. Eu, quando preparo o ciclo do passo a passo, cada temporada, faz-me imenso sentido haver uma sessão de encerramento. Quando se aproxima a data, penso, eu não tenho nada para dizer para encerrar com tanto conteúdo. E o que me aconteceu desta vez foi ter tantas possibilidades de abordagem que espero que não me perder nem contribuir para que as pessoas se percam. Mas queria começar por rever as últimas duas sessões, que também é bonito ver, foi o último dom do Espírito Santo, o dom do temor de Deus, e depois as duas últimas obras de misericórdia. E o dom do temor de Deus, penso que assim a palavra-chave é nós termos a consciência, que não significa ter medo de Deus, porque sabemos que Deus é Pai, ama-nos, quer a nossa salvação, perdoa-nos sempre, e por isso não há motivo para ter medo, mas o dom do temor de Deus é resultado de uma sensibilidade de coração e de alma tão cristalina que nos leva a ter receio de ofender a Deus, receio de nos afastarmos de Deus. Recorda-nos que somos pequenos diante de Deus e do seu amor e que o nosso bem está no nosso abandono, com humildade, respeito e confiança nas suas mãos. Portanto, este é o temor de Deus, esse abandono à bondade do nosso Pai que nos ama infinitamente. E eu penso que sim, que estou a gravar. Acho que sim, obrigada. E isso para nós dá-nos uma confiança enorme, não é? Porque às vezes nós pretendemos assegurar a felicidade sozinhos, mas sabemos que isso não é possível, não é? E se nós somos crianças diante de Deus, também quando há essas crises, que são momentos de mudança, nos quais o modo anterior de pensar, de sentir e de se relacionar já não resulta, nós temos esta necessidade de modificar, de encontrar modos novos de amar a Deus, e temos este convite do Papa, não é? Voltar a Nazaré, voltar à Galileia, nesta analogia com os apóstolos, em que foram chamados por Jesus na Galileia, no seu local de trabalho, e de facto para nós pode ser uma oportunidade de enfrentarmos alguma potencial crise de identidade, não é? Voltarmos à primeira chamada para solucionar essa crise de identidade, para nos renovarmos como discípulos missionários, não é? Depois tivemos o Padre Miguel Cabral, que nos falou das duas obras de misericórdia, uma corporal, enterrar os mortos, e outra espiritual, rezar a Deus por vivos e defuntos, com o seu bom humor muito característico, que me dizia, deves achar que eu sou cangalheiro. Não. E foi bonito também ver como o Padre Miguel começou por dizer que nós temos na Igreja este costume de sepultar aqueles que foram templos do Espírito Santo, não é? Tratar com dignidade o corpo das pessoas e também com essa noção de que Jesus também foi sepultado e que Nossa Senhora recebeu Jesus antes dele ser sepultado. E a nós também nos recebe, não é? É esse caminho final e, e é bonito também termos esta consciência de rezar pelos vivos e pelos defuntos, com este mistério da comunhão dos santos, não é? Esta comunicação entre santos, estamos unidos a Cristo e em Cristo estamos unidos uns aos outros e todos andamos no caminho da santidade, beneficiamos uns dos outros, o caminho uns dos outros, e se um membro do corpo está bem, todo o corpo beneficia. E se o membro do corpo está fraco, também é como o sangue, não é? Que corre até à ferida para que a ferida cure rapidamente. E a nós ajuda-nos todas estas reflexões para nós estarmos preparados para o momento em que se julgará o nosso destino eterno. Porque sabemos, não é? Que o céu espera-nos desde sempre e que vale a pena também trabalhar para esse destino final. O Padre Miguel também partilhou connosco este livro que escreveu, A Experiência do Limite, da Lucerna, em que reflete um bocadinho também da sua experiência e dos 10 dias que teve em coma, não é? Que nos disse que ficou mais sensível, mais humano, mais capaz de entender os que sofrem e deixou-nos 3 ideias principais. A experiência da vulnerabilidade e da fragilidade que nos põe à prova a capacidade de crescer como pessoas,
a importância dos outros, da família, dos amigos, porque este itinerário da dor nunca é um caminho solitário e é bom também nós não vivermos em sofrimento sozinhos, porque a grandeza da humanidade termina-se na relação com o sofrimento e com quem sofre também. E a terceira ideia foi esta perspectiva iluminadora da fé no sofrimento. Ele falou-nos do seu kit de sobrevivência, que era uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo, sabendo que a fé é a lâmpada que ilumina, não é? E também foi bonito, ele depois contou que foi lá, depois de já ter tido alta, que uma enfermeira disse, o Padre Miguel que teve em coma, olha, quando estava mesmo a morrer, eu pus-lhe a santinho a olhar para si. Portanto, também é um testemunho que nós podemos dar, não é? A maneira como nós vivemos a fé. E agora entramos nesta última sessão, que no fundo encerra esta temporada, em que a ideia que eu tinha inicialmente, quando fiz o planeamento, e agora também na preparação fez mais sentido, é no fundo nós termos os dons do Espírito Santo, como esta consciência cabeça no céu, não é? Confiança de que temos toda a ajuda de Deus, e as mãos na terra, por isso é que é o logotipo deste ano, com as obras de misericórdia, corporais e espirituais. E então nós estamos prontos para evangelizar, para sermos testemunhas deste amor de Deus que temos dentro e dessa capacidade também de tocar a fé das outras pessoas e de deixar uma marca de fé nas outras pessoas. Portanto, eu peguei em várias fontes, 2 catequeses do Papa sobre a paixão pela evangelização. Uma delas é Jesus como mestre do anúncio, em que o Papa, na audiência anterior, na catequese anterior, tinha falado como Jesus como modelo do anúncio e agora aqui fala como mestre do anúncio. E achei muito bonito porque o Papa recorda uma parte do Evangelho em que Jesus lê um trecho do profeta Isaías e que diz: hoje cumpriu-se este oráculo que acabaste de ouvir. E o Papa, na sequência desta leitura, diz que nós, cada vez que falamos de Deus, também deveríamos seguir aquele seu primeiro anúncio e que este primeiro anúncio nós podemos identificar em 5 elementos essenciais, não é? Portanto, aprendemos dos mestres e aprendermos com estes 5 elementos. E foram esses 5 elementos que eu pensei também aproveitar aqui: a alegria, a libertação, a luz, a cura e o enlevo. E depois o Papa termina com um que fecha, que é o feliz anúncio, que no fundo seria um sexto. E Jesus, mestre, ensina-nos a alegria, não é? Porque o anúncio de júbilo, que é o anúncio da boa nova, não é? Não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar. É bonito também esta consciência que nós tenhamos alegria, não é? Dizer nas entrelinhas da vida que se recebeu um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para o expressar. Quando falta a alegria, o Evangelho parece que não passa, não é? Porque é um bom anúncio, o Evangelho quer dizer bom anúncio, anúncio da alegria. Portanto, o cristão triste pode falar de coisas maravilhosas, mas tudo será em vão se o anúncio que transmite não for da alegria. Portanto, dizia São José Maria, não dizia exatamente assim, dizia... mas a ideia é esta: um cristão triste é um triste cristão, não é? Que nós não queremos ser tristes cristãs, mas cristãs alegres. A segunda ideia é a libertação. Também é bonito porque Jesus veio anunciar a libertação aos cativos e vermos também a nossa transmissão da fé não como uma oportunidade de pressionar as outras pessoas, mas de aliviá-las. Não de impor fardos, mas de livrar deles, levar paz, não levar sentimentos de culpa, porque às vezes nós temos esta tendência, porque queremos exprimir a verdade e explicar às pessoas que estão longe do bem e da verdade, e às vezes pode parecer, não é? Que estamos a dar um sermão. Sem dúvida que seguir Jesus exige sacrifício, mas todas as coisas boas requerem sacrifício. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós não começamos por falar da fila do aeroporto, das dificuldades, do que é que custou fazer a mala, desfazer a mala, a roupa suja. Nós o que falamos é a beleza da meta, não do cansaço do caminho, não é? E falamos da beleza dos lugares que vimos, não do tempo que demorámos a chegar lá, nem da dificuldade física ou os obstáculos que tivemos. Portanto, aqui também termos esta noção, não é? De transmitir uma mensagem de libertação dos pesos. Iluminar, também ali nesta catequese do Papa, que antes o batismo chamava-se iluminação.
E é bonito também nós na cerimónia da Vigília Pascal, quando acendemos a vela, a partir do Círio Pascal, todos passamos essa luz, não é? Jesus é a nossa luz que nos ilumina. E isto não se trata também apenas de uma luz, de uma vista física, mas de uma luz que faz ver a vida de um modo novo. Há um vir à luz, um renascimento que só se verifica com Jesus. E foi assim a vida cristã que teve início a nós, no batismo, não é? Nessa iluminação. E a luz que nos dá Jesus é a luz da filiação, não é? Se Ele é o Filho amado do Pai, vive para sempre, e com Ele nós também somos filhos de Deus, filhos no Filhos, amado no Filho, amados para sempre, mesmo com erros, com defeitos, mas Deus ama-nos assim como somos e quer que nós mantenhamos a nossa identidade. E a vida depende do amor, deste amor do Pai que cuida de nós, que somos filhos amados. E é maravilhoso nós partilharmos esta luz com as outras pessoas. Porque é um convite ao amor e isto é maravilhoso e no fundo iluminamos também a vida das outras pessoas. O outro aspecto é a cura, não é? O oprimido é aquele que na vida se sente esmagado por alguma coisa que acontece, as doenças, as canseiras, os pesos no coração, a culpa, os erros, e a pessoa fica oprimida por isso, com sentimentos de culpa. E se nós pensamos realmente o que nos oprime, é o pecado. E a boa notícia é que é algo que Jesus cura, não é? Que Jesus consegue curar e cura sempre, gratuitamente, e todas as vezes que nós lhe pedimos perdão. Portanto, também aqui a última palavra não é a do pecado, é a mão estendida de Jesus que nos leva, que nos puxa, que nos cura sempre, de uma forma gratuita, desinteressada, com amor verdadeiro, não é? Que nos quer tranquilizar, que nos quer curar o coração. E quem acredita em Jesus tem precisamente isto para oferecer à outra pessoa, não é? A força do perdão que liberta a alma de qualquer dívida. Isso dá imensa paz, dá imensa leveza, porque Deus perdoa tudo, esquece os nossos pecados. Nós só precisamos é de nos aproximarmos dele com confiança, com segurança, e libertarmos desses pesos, não é? Porque Deus tem uma carícia para pôr no passado, para nos aliviar do que nos afasta verdadeiramente do bem, que é o pecado. Mas temos um enlevo da graça, não é? Nós pensamos, não acredito, fui perdoada, como é que é possível um Deus tão grande, tão maravilhoso, que nós fazemos sempre as mesmas coisas, caímos sempre nas mesmas, mas as surpresas de Deus são assim, Deus é um mestre de surpresas, surpreende-nos sempre, espera-nos sempre, nós chegamos e Ele já está à espera, e o Evangelho é acompanhado por este sentimento de maravilha e de novidade que tem este nome, não é? Que é o nome de Jesus. Que nos leva à sexta ideia, que é esta do feliz anúncio, que ele nos ajuda a anunciá-lo como deseja, comunicando alegria, libertação, luz, cura e enlevo. E é assim que se comunica Jesus. E Jesus dirige-se aos pobres porque são os prediletos de Deus, não pela pobreza material, mas por esse desprendimento de si próprio, não é? Uma pessoa que se esvazia tem mais espaço para se deixar preencher por Deus. Uma pessoa que se abandona não recorre tanto à autossuficiência porque percebe que é necessitada da graça, é necessitada de Deus. E se nós nos tornamos necessitados, Deus tem que pôr tudo. Tem que pôr o perdão, tem que pôr a graça, tem que pôr a alegria e Ele aproxima-se. Nós temos é que deixar que Ele se aproxime. Isto pode parecer tudo um bocado etéreo, mas é uma relação muito íntima e muito pessoal com Deus que de facto dá outra cor à nossa vida, que dá outro significado, outro sentido também ao nosso atuar diário. Pois outra ideia que eu pensei foi nesta noção de comunicarmos a fé, não é? Porque nós temos uma mensagem maravilhosa, um dom maravilhoso, que é o dom da fé, mas vivemos numa sociedade que tem umas regras de comunicação. E estas regras também se aplicam à transmissão da fé, não é? Porque é uma mensagem que foi revelada, que é digna de ser comunicada. E nós, para transmitirmos a fé, precisamos de também ter os meios, não é? Porque há fatores externos que são um obstáculo à difusão da mensagem cristã, que nós muitas vezes não podemos influir sobre eles, mas compete-nos avançar noutros fatores que estão ao nosso alcance. E muitas vezes é uma questão de nós transmitirmos bem a mensagem pela pessoa que somos, pela forma como comunicamos a mensagem e pela mensagem que nós pretendemos difundir. E no fundo isto foi um artigo que eu encontrei que acho que pode dar algumas luzes, não é? A nossa mensagem é positiva. A moral é um caminho para a felicidade e não uma série de proibições. Deus dá-nos tudo e não nos tira nada, não é? Os ensinamentos da Igreja não é um código de limitações, de coisas que nós não podemos fazer, mas uma luz que se recebe em liberdade. E a mensagem cristã é um sim imenso à vida, ao homem, à mulher, à liberdade, à paz, ao desenvolvimento, à solidariedade.
e esta mensagem positiva que nós queremos transmitir à nossa volta. E às vezes podemos não ter essa consciência nem essa noção e não sermos nós a carregar no smile, mas estarmos a carregar nas outras opções. A mensagem também é relevante, tanto para quem escuta como para quem fala, não é? E às vezes nós falamos muito e não dizemos nada, outras vezes podemos realmente ilustrar a mente e o coração das outras pessoas sobre algum aspecto que os afete, não é? E transmitir a fé não é discutir para vencer, mas mais dialogar para convencer, não é? E essa escuta, muitas vezes, da pessoa que temos diante de nós, o que a preocupa, o que a interessa, conhecer as suas perguntas antes de começarmos nós a propor respostas, pode ser realmente essa relevância que é importante nesse momento. Depois a mensagem é clara, não é? A comunicação não é principalmente aquilo que eu quero dizer, mas o que a pessoa vai interiorizar, não é? Porque eu às vezes posso ter uma mensagem que para mim é claríssima, mas há um receptor que tem outro recipiente, que é diferente do meu, e portanto às vezes é preciso evitar esta complexidade argumentativa, a obscuridade da linguagem, dar argumentos claros e palavras simples e sobretudo adaptar-se à pessoa com quem estamos a falar, não é? Porque às vezes queremos multiplicar argumentos, mas às vezes vale mais poucos argumentos e claros, porque nós podemos estar a perceber, mas se a mensagem não está a chegar lá, está-se a perder no caminho. Depois sermos uma pessoa credível, não é? Porque é importante que as pessoas, nós, a nossa credibilidade seja merecida e fundamenta-se na veracidade e na nossa integridade moral, não é? Porque é como os pais, não é? Se dizem aos filhos que não podem ver determinada coisa ou não podem atuar de determinada maneira e eles fazem, os filhos ficam baralhados, porque a conduta não corresponde à mensagem e é difícil de conseguir captar pela falta de credibilidade da pessoa. Outro tema também é a empatia, porque a comunicação é uma relação que se estabelece entre pessoas e não é um mecanismo anónimo de difusão de ideias, não é? O Evangelho dirige-se a pessoas, pessoas com os seus próprios pontos de vista, com os seus sentimentos, com as suas emoções, e quando se fala de modo frio, aumenta a distância, em vez de se aproximar, não é? E uma escritora africana disse que a maturidade de uma pessoa está na sua capacidade de descobrir que pode ferir os outros e agir consequentemente. E nós podemos ferir os outros sem querer, ou às vezes querendo, mas sem termos a consciência do mal que podemos estar a fazer. Portanto, termos essa noção de aproximarmos com delicadeza também da dor física e da dor moral dos outros. E talvez muitas vezes nos tenha acontecido, não é? Estarmos a falar com uma pessoa e depois mais tarde percebemos que aquela pessoa estava numa circunstância muito difícil e que não transpareceu naquela conversa. E nós dói-nos o coração a pensar eu podia ter sido muito mais delicada, muito mais amável, muito mais à escuta e eu estava mais na preocupação de falar do que ouvir, não é? E a empatia é muito isso, humanidade, não é? Pormos no lugar das outras pessoas. E a cortesia, porque se nós não cuidamos da forma, também corremos o risco de que a proposta cristã seja vista como uma proposta radical, desfasada do ambiente ou da sociedade. E pensar também que a clareza não é incompatível com a delicadeza, não é? Não preciso de ser fria e pragmática para pôr de lado a delicadeza. Portanto, aqui termos também essa noção, nós somos pessoas que vivemos a cortesia antes, durante e depois da transmissão da mensagem, não podemos perder a compostura, não é? E quando as pessoas nos dão a razão e quando não nos dão razão nenhuma. E de facto aqui eu, a semana passada, tive um embate com uma pessoa que me pediu para reunir comigo, veio com um sócio e no fundo o que me queria pedir era 2,5 milhões de euros para comprar uma clínica de procriação medicamente assistida. E eu depois estava a preparar o passo a passo e tive que me controlar porque eu disse, olha, não dá, eu não concordo com esses princípios, nós temos que ir à raiz do problema e não tentar, porque eu faço casais muito felizes, o meu objetivo é que não haja embriões congelados. Eu disse, mas o problema está na origem, não é? A questão, claro que já é bom, portanto, eu tentava procurar alguma coisa positiva ali, pronto, já é bom não haver embriões congelados, mas só a abordagem já fere a natureza humana, nós temos que respeitar a natureza humana como ela é feita e não querermos intervir numa coisa tão grandiosa e tão preciosa que é a origem da natureza humana. E para mim foi difícil, porque depois ele dizia, não, eu vou a uma clínica consigo em França e vai ver que isto...
depois dizia que era uma coisa católica, mas não é possível que seja muito católica. Só eu não queria pôr em causa, sem ferir, e depois dizia-me: olha, mas então venha a um brunch que nós estamos a organizar. Eu disse: não, eu não vou ser a pessoa convidada que vai escrever nesse brunch, porque eu não vou ser a pessoa grata aí. Mas pronto, tentei e é difícil a pessoa manter a cortesia, manter a defesa da verdade, sem ferir, sem magoar. E eu disse: não, está fora de questão, não vou dar o teu contacto a ninguém. Mas pronto, tentei sorrir e compreender e tentar ir ao encontro, valorizar o positivo, que era a tal questão dos embriões, mas de facto fiquei todo o dia com aquela reunião na cabeça e com a que eu dizia: olha, tu devias rezar atos de contrição todo o dia, porque isso é uma coisa mesmo grave e é uma responsabilidade muito grande de muitas vidas que estão, pronto, coisas muito complicadas, porque me diziam: não, eu faço casais muito felizes porque já têm vários filhos. Eu, sim, está bem, mas para estar à custa de terem vários filhos, matam muitos outros. Ele: não, nós não matamos, nós selecionamos. Eu cada vez sofria mais, mas não podia também transparecer um pânico nem uma indignação. Portanto, foi difícil e, de facto, para nós é difícil também viver a caridade, que é muito importante, e transmitir esta mensagem também com profissionalismo, não é? Privilegiando a relação humana com essa pessoa para que não ficar magoada, porque há sempre uma oportunidade de voltar a Deus. Eu não julgo, não sou ninguém para julgar, mas de facto é um tema super sensível e não pode ser, mas ao mesmo tempo temos que viver a caridade, porque é uma pessoa que merece toda o nosso respeito e a nossa dedicação. E a transversalidade também, pensarmos que realmente esta mensagem é difícil, mas que chega a muitas pessoas muito diferentes e nós podemos estar num momento em que a graça de Deus está a atuar para dar a volta, não é? Essa queda do cavalo que pode acontecer e que nós podemos estar lá, ou que a semente que nós deixamos num dia de 2024, em 2034, se calhar a pessoa lembra-se dessa conversa e não perdemos o contacto, não perdemos a ligação e mantemos a esperança, não é? E eu própria também fiquei mais afetada e rezei mais também por estas pessoas e por estes temas todos. Portanto, também foi uma oportunidade de haver mais orações sobre este tema. Se eu não tivesse ido àquela reunião, também não tinha rezado, mas de facto também não é fácil. E depois há uma certa gradação, não é? Porque é preciso semear, é preciso regar, é preciso podar, é preciso ter muita paciência, muita compreensão, porque a pressa e despacharmos as pessoas também não é caminho, não é? Nem desanimar, porque realmente há muita coisa muito difícil que nós sabemos que existe na sociedade, mas pensar que nós estamos a contribuir para uma coisa muito maior do que nós, não é? Sem nunca descurar a qualidade. Porque a mensagem tem que ser bem transmitida, a pessoa tem que ser íntegra, credível e o modo de comunicar está embebido da caridade, porque é isso realmente que atrai as outras pessoas. A caridade é como um ímã que é irresistível para as outras pessoas porque se veem respeitadas, e a caridade é que converte esta nossa mensagem em algo positivo, relevante, atrativo, não é? Que dá credibilidade, empatia, amabilidade e que no fundo também desconcerta estas pessoas que é possível termos uma conversa em que nós discordamos completamente, mas que podemos realmente transparecer essa caridade e esse respeito. A outra catequese que o Papa deu desta paixão pela evangelização foi sobre os testemunhas, e o Papa teve duas catequeses sobre São Paulo, e eu pensei na segunda catequese porque me pareceu que, dado todo este tema da parte da transmissão da mensagem, e depois de termos visto Jesus como mestre, com aquelas 5 ideias, e a sexta que dava o culminar, depois as características da transmissão da mensagem, pensarmos também na prontidão, não é? Nós estarmos atentas em oportunidades de transmitir a verdade às outras pessoas e não perdermos tempo, não é? Não perdermos oportunidades de ser transmissoras do bem e da verdade, com essa prontidão para propagar o Evangelho, não é? Com os pés calçados e prontos para sair, em saída, como diz o Papa, não é? Que estamos sempre prontos a caminhar, a dar caminhar mais uma milha para aproximar aquela pessoa de Deus. E o Papa diz: não há proclamação sem movimento, sem saída, sem iniciativa. A ideia não é estarmos com pressa a despachar pessoas ou a escrever milhares de mensagens, nem sermos polémicos, mas anunciar o Evangelho caminhando, movendo-se, indo ao encontro das pessoas, com preparação, com muito amor, não é? Com muito carinho, com muita caridade.
E por último, pensei que podíamos também deter-nos rapidamente e brevemente nesta bula que o Papa escreveu para proclamar o jubileu de 2025, não é? Que é 25 em 25 anos, há um ano especial na Igreja. E o título desta bula é A Esperança Não Engana, que é uma da carta de São Paulo aos Romanos. E penso que nós, peregrinos na esperança, não é? O passo a passo também é muito desta mensagem de sermos peregrinos de esperança, não podia resistir a usar também algumas ideias aqui do Papa para nós nos focarmos também na preparação do jubileu, porque é uma oportunidade para todos, peregrinos da esperança, de nos encontrarmos vivo, com Jesus vivo e de uma forma muito pessoal, não é? É a porta da salvação, não é? E é a nossa esperança, e todos esperam, portanto, daí também todo o início da sessão. Todos esperam no coração de todas as pessoas, há um desejo de esperança, de expectativa do bem, apesar de sabermos que há muita imprevisibilidade no futuro, há muitos medos, há muitas dificuldades também na vida das pessoas que se levam, às vezes, deixam-se levar pelo pessimismo. Mas a palavra de Deus e esta mensagem de esperança ajuda-nos a encontrar razões para isso. E o Papa fala da paciência, não é? E que é difícil nesta fase acelerada da nossa vida, porque nós estamos nesta era em que o espaço e o tempo já para nós quase que não existem, porque na internet estamos com todas as pessoas e a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é bom nós olharmos para a criação e vermos que as plantas têm uma semente, depois uma raiz, depois há uma alternância nas estações, observamos a vida dos animais, os ciclos próprios da natureza e podemos aprender também muito com estes ciclos da natureza, com essa paciência que há na própria criação e no ritmo da vida da natureza, também na nossa própria natureza humana, não é? Mas de facto, e com Deus também que é paciente connosco, não é? Que não perde a paciência, porque os nossos pecados são sempre iguais, nós temos este feitio ou este mau feitio, e de facto Deus aposta sempre em nós e voltaria a criar-nos e a dar-nos estas circunstâncias e a amar-nos infinitamente. Portanto, também termos nós essa iniciativa e essa paciência, conscientes que percorremos um caminho de esperança, não é? Como estes peregrinos, e é bonito também associarmos esta peregrinação, e eu acho que o passo a passo também nos dá muito deste pôr-se a caminho, que é típico de quem anda à procura do sentido da vida. E a peregrinação a pé, diz o Papa, favorece muito essa redescoberta do valor do silêncio, do esforço e do que é essencial na natureza humana. Portanto, nós no passo a passo não caminhamos a pé, temos sempre o último last mile, que é sempre uma ida à Fátima, mas de facto vamos caminhando nos temas gradualmente e com várias perspectivas, também com esta consciência que é um itinerário de fé, não é? Que se vai juntando também a outras propostas que a Igreja nos faz. E este jubileu é uma oportunidade de nós nos convertermos também em peregrinos de mais esperança. Sabendo que o primeiro sinal de esperança, o Papa pede que se traduza na paz no mundo, não é? Que está nesta tragédia da guerra, e o nosso contributo é a oração pela paz, claro, mas também a nossa paz interior e a paz que nós podemos transmitir à nossa volta, olhando para o futuro com esperança, que não equivale a sermos ingênuas, mas de facto este desejo de transmitir a vida de Deus em nós e essa a nossa esperança de estarmos perto de Deus e felizes com Deus, sabendo que há muitas crianças, muitos presos, muitos doentes, muitos migrantes, muitos velhinhos, muito pobres, que precisam das nossas orações e da nossa ajuda. Há muitos apelos a favor da esperança, não é? E o Papa volta a recordar que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados, portanto que haja aqui uma generosidade de darmos do nosso tempo, das nossas capacidades, das nossas competências para transmitir mais bem à nossa volta, não necessariamente dar esmola, mas dar a esmola da nossa pessoa, do nosso tempo, da nossa dedicação. E sempre ancorados na esperança. É muito bonito também esta imagem da âncora que o Papa associa também a Nossa Senhora. É muito bonito como Jesus também se apoiou muito em Nossa Senhora e deixou-nos Nossa Senhora em herança, e que Nossa Senhora nos ampara sempre, sorri sempre para nós,
que nos transmite também essa esperança de que há mais mundo além do nosso pecado, dos nossos defeitos, das nossas infidelidades, e que a esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada, não é? E Nossa Senhora manteve sempre a esperança, mesmo assistindo àquela brutalidade que foi a paixão. Também manteve a esperança quando não sabia muito bem, depois da encarnação, o que é que iria acontecer, como é que iria ser todo o desenrolar da vida de Cristo nela, depois fora dela, depois como seria a parte da pregação. Portanto, teve que alimentar muita esperança, não é? E ajuda-nos também a mantermos a fé, a esperança, a caridade, e que nos deixemos também iluminar, não é? Que a força da esperança encha o nosso presente, também aguardando com confiança o regresso de Jesus, a quem é devido o louvor e a glória para sempre. E com isto terminamos esta temporada do Passo a Passo, e deixo aqui o convite para este last mile do Passo a Passo, que é este, também de alguma forma materializarmos a caminhada, não é? Sermos peregrinos da esperança. Não vamos todos os que vemos os vídeos ou assistimos às sessões presencialmente, mas levamos todos, e isso fica garantido, pelo menos eu comprometo-me com isso, rezar por todas as pessoas que já viram, assistiram, acompanham este podcast, digamos assim, estas temporadas, e que acho que também é bonito nós entregarmos de uma forma material, caminhando até a Nossa Senhora e voltando também em família, com amigos. É sempre um grupo muito simpático e pronto, já é a terceira vez que fazemos e é sempre uma alegria muito grande. Por último, só para partilhar convosco a minha ideia para o próximo ano. Eu, todos os anos, acho que é o último, mas depois chego ao fim e penso, não, se calhar ainda havia uns temas que eu gostava de abordar, e há algumas pessoas ainda pacientes para ouvir o podcast, portanto, pronto, a minha ideia é, no fundo, transmitir esta noção de que a cabeça no céu nos ajuda a olhar para os santos que intercedem por nós, e os pés na terra, pessoas que nos inspiram pela sua vida, não é? E a ideia é falar de alguns santos com os quais nós podemos contar, e convidar algumas pessoas também inspiradoras. E aqui a imagem do próximo ano é uma imagem como se fosse um flyer de moda, porque a santidade não está na moda. Portanto, nós aqui com este passo a passo, a ideia é uma vida santa, não é? Se esta rapariga toda na moda, pensar que nós podemos fazer com que a santidade esteja na moda, e temos aqui no canto inferior direito muitos instrumentos que às vezes que nos baralham como mulheres, mas que de facto também contribuem como caminho de santidade, e que nós na nossa vida do dia a dia temos esta oportunidade de nos encontrarmos com Deus. Portanto, já tenho aqui a minha lista de oradores convidados que não sabem, portanto ainda só disse a uma pessoa que disse o quê, mas já saberão depois quando se aproximar a próxima sessão, que já partilharei convosco também estas ideias. E pronto, obrigada. Obrigada a todas também pela vossa participação. Obrigada, Inês, por essa